Veja no ICL Notícias, segunda edição. Nota oficial do Brasil gera polêmica e divide opiniões após decisão de Trump sobre facções criminosas. Aqui não. Quer combater o crime organizado? Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. Lula reage e ressalta a soberania após Comando Vermelho e PCC serem reconhecidos como terroristas nos Estados Unidos. Não aceitamos ser tratado como moleque. Mais uma tentativa? O que não pode simplesmente é derrotar por derrotar. Lula confirma que vai encaminhar o nome de Jorge Messias novamente ao Senado para indicação ao STF. Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que vai acontecer, senadores? Eu vou mandar o Messias outra vez. Pacheco pulou do barco. Ex-presidente do Senado desiste de disputar governo de Minas Gerais e compor palanque de Lula. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Sexta-feira, minha gente, finalmente chegou, dia 29 de maio de 2026. Não só é sexta-feira, como também o maio derradeiro, Chico Sá. Boa tarde para você, Opa, estamos chegando no meio do ano, mas a notícia boa é que é o mês da fogueira, Opa. O mês de São João. Já tô com o pezinho no São João. Santo Antônio e São Pedro, então por isso vale. Ansiosa. Que venha o período junino. Que venha. Boa tarde para você, mas também boa tarde especial lá pro interior do Ceará. Você vai gostar dessa hoje, hein? Opa! A TV Pai d'Égua Pai tá com a d'Égua, gente. que Jaguaruana. A gente tem agora na essa, rede de assim, o transmissão. Nordeste inteiro faz rede boa e bonita, mas essa é a cidade das redes. Quer pegar a rede mais bonita do mundo e também da nossa rede agora, né? Da nossa rede de comunicação cada vez maior no país inteiro. Vale do Jaguaribe, não é isso? Fica lá no Vale do Jaguaribe. Então, um abraço especial para o pessoal. Também você quiser fazer parte da nossa rede do ICL de retransmissão, transmitir os nossos programas, vai em retransmissão@icl.com.br, escreve lá, dá um alô para a gente, que você vai aparecer aqui no nosso programa também. Estamos aumentando cada vez mais. A gente está indo de norte a sul toda semana. Ontem anunciamos Tocantins, né? Agora voltamos para o Ceará. É coisa boa, vamos espalhar em todos os estados. Vamos que vamos. Chegar na eleição ali com uma super rede. Vamos, e olha, já vou abrir aqui também o nosso noticiário, Chico. É o principal tema do dia. Ontem à noite, logo depois que a gente saiu do programa, deu tempo de fazer um registro aqui no N2, Sim. Mas a partir dali a situação se desenrolou, né? E o presidente Lula agora reagiu à decisão dos Estados Unidos de classificar como terroristas as facções PCC e Comando Vermelho. O governo do Brasil publicou uma nota ressaltando a soberania nacional e condenando qualquer forma de interferência externa. Só que essa nota, ela foi criticada, né, Chico, porque nela o Brasil reconhece que essas facções praticam terrorismo. Vamos entender isso? Tem o trecho inicial aqui na tela e eu vou ler junto com vocês para a gente poder discutir. Nota do governo do Brasil. E aí diz o seguinte: o Brasil é uma nação soberana que tem travado combate permanente contra o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, e as demais facções e milícias que praticam o terrorismo, olha aí o trecho em que abre esse precedente, nos territórios em que vivem milhões de famílias. Enfrentar essas organizações criminosas com firmeza é e continuará sendo prioridade do Estado brasileiro. Depois eu vou trazer aqui uma fala dele também, Chico, mas eu já quero te passar para análise, porque tem alguns especialistas que se colocam dentro desse grupo. A gente vai ouvir também hoje um professor de segurança pública a respeito disso, mas tem alguns especialistas que enxergam como terrorismo interno. Mas isso é muito perigoso em um momento como que a gente vê a ingerência dos Estados Unidos contra países da América Latina, contra o Brasil também. Exato, Gabi. Eu acho que o Lula aí quis fazer uma comunicação mais popular e comparar o que aprontam hoje as facções criminosas como, aliás, muitas delas com ligações extremas com o bolsonarismo, né?
mas o Lula quis falar do dia a dia, do que praticam essas facções. Mas o terrorismo é aquele terrorismo, aquela ação ideológica, política, normalmente ligado a alguma conexão internacional. Isso aí é crime brabo pesado, é organização criminosa, como temos visto diariamente agora, não só no noticiário policial, mas também no noticiário de economia. Todo dia tem ação da Polícia Federal, junto aqui com o GAECO de São Paulo, indo buscar laços do PCC dentro da Faria Lima. Sabe? Isso é facção criminosa que atua sobre o capital do país, que se concentra aí na Faria Lima, mas não obrigatoriamente o grande terrorismo internacional, né? É nessa questão que os especialistas centram o foco. Chico, eu vou já emendar aqui com uma fala do presidente Lula, num evento da Petrobras em Sergipe, falando diretamente sobre o Flávio Bolsonaro, criticando. A gente vai ouvir essa fala e já volta. Vamos lá. Nós não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. Joaquim Silvério do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Se ele fosse pedir intervenção para prender miliciano, eles ficavam presos lá. Chico, a partir dessa fala, eu vou trazer aqui os nossos convidados nesse N2, o antropólogo e professor do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, o Lenin Pires, e também o professor de Relações Internacionais da UFABC, o Gilberto Maringoni. Maringoni, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Chico. Boa tarde, professor. Uma satisfação estar aqui. Uma satisfação te receber. Lenin, também boa tarde para você. Professor, eu vou direcionar a primeira pergunta já para o senhor e trazendo aqui também um trecho de uma fala da Globo News de hoje de tarde, uma porta-voz do Departamento de Estado americano, a Amanda Robertson. Ela foi perguntada diretamente se o Flávio Bolsonaro teve influência nessa decisão. E aí ela responde que a única pessoa que toma decisões pelos Estados Unidos é o presidente Trump e a sua equipe. Depois ela cita o Marco Rubio, o secretário de Estado. Mas, de qualquer forma, eu quero a sua análise sobre o quanto agora o Brasil fica suscetível e também a resposta do presidente Lula, né? Tem essa questão que é polêmica sobre ele ter falado especificamente em terrorismo na nota do governo brasileiro. Boa tarde, é um prazer. Prazer, professor. Estar de volta aqui no ICL, agradecer o convite. Olha, evidentemente a gente está lidando com uma situação, uma circunstância que tem muito a ver com os interesses macropolíticos, né, dos Estados Unidos, e sobre isso o meu colega vai falar melhor do que eu, né? Agora, no tocante à categoria, né, assim, a categoria terrorismo, tanto tem que ser pensada como um conceito, né, um conceito dentro dos estudos sobre terrorismo, que, por exemplo, um autor como Bruce Hoffman, né, destaca que tem um conjunto de elementos que são importantes serem analisados, né, e observados para se pensar, né, o que é terrorismo. Então, o uso ou ameaça de violência, a finalidade política, ideológica ou religiosa, visando a produção de medo, né, como medo coletivo, como o objetivo de causar um impacto para além das vítimas diretas, né, isso não me parece se coadunar com a atuação do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro,
ou o PCC, em nível nacional, ou mesmo em São Paulo, né? Na verdade, são grupos que estão interessados, né, em lucro, cada vez mais, com as suas diferenças, né, o Comando Vermelho e o PCC. Agora, evidentemente que, pelas características da decisão dos Estados Unidos, ao alcance vai para além desses grupos, né? Porque o que se está mirando é um conjunto de outros atores, inclusive no mundo empresarial, no mundo, né, dos bancos, no mundo financeiro, que podem ser arrolados, né, e a partir daí, né, de certa forma, dar vazão aos interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos, para além, né, de uma mera intervenção nesse ponto, que, claro, cria uma situação política momentânea em favor de determinados grupos aqui no Brasil, mas isso faz parte, né, de uma política mais geral, né? Nós temos notícias que, na realidade, hoje, mais de 54 países têm grupos, né, que podem ser classificados dessa maneira e sempre atendendo, né, ao interesse dos Estados Unidos, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela, mas não aconteceu da mesma forma em todo lugar, né? E dessa forma, assim, a gente percebe que essa figura, né, dos Estados Unidos ser o xerife do mundo tem diferentes formas de manipulação, né? Tanto dos Estados Unidos, mas também dos grupos no país, né? E aqui no Brasil a gente percebe que um determinado grupo político, né, tem tido esse interesse de estabelecer essa classificação para obter dividendos ocasionais, né? Mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, certamente. Sem dúvida, eu quero ouvir o professor Maringoni também sobre isso, e não só a intenção é essa mesmo, como os bolsonaristas, né, o próprio Flávio, eles já estão tentando colher algo em cima disso, em cima dessa decisão do governo dos Estados Unidos. Até por isso, professor, que eu trouxe essa fala da Globo News, né, da porta-voz do Departamento de Estado, que é a ala mais ideológica, que é ligada ao Marco Rubio, do governo Trump, para que ela mesma está dizendo, né, que essa decisão é ligada ao Trump, não é ligada ao Flávio Bolsonaro. Ela nem cita o Flávio, né, mas responde à pergunta da jornalista Andréa Sadi. Gabi, exato. Eu acho que essa situação colocada diante do Brasil, da classificação do Comando Vermelho, do PCC como grupos terroristas, obedece uma lógica muito maior do que seja a lógica eleitoral, embora seja clara a oportunidade com que o Trump está fazendo isso, com que o governo americano está fazendo isso, mas ela tem muito mais a ver com o modo de operar a política internacional que o Donald Trump está fazendo. Se a gente pensar em termos lógicos, um país utilizar uma legislação interna sua, porque é uma legislação interna dos Estados Unidos, a classificação de um grupo como terrorista ou não, para interferir no cenário global, significa você fazer letra morta qualquer resquício de legislação, regra, acordo, tratado internacional, e você dá curso a uma de pressão unilateral de uma superpotência contra todos os outros países do mundo. E ele tem feito isso aqui na América Latina, em classificar diversos grupos no México como terroristas. O pretexto para o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro foi que ele liderava uma facção narcoterrorista, e até agora a Justiça de Nova York não conseguiu estabelecer um processo formal sobre isso, não existe o objeto sobre o qual ele foi acusado, e isso aqui no Brasil abre espaço para o imponderável, seja para sanções sobre pessoas, sobre empresas, sancionar o sistema financeiro brasileiro que opera nos Estados Unidos, sancionar empresas brasileiras nos Estados Unidos, sancionar empresas brasileiras que têm negócios com empresas americanas, e até o limite fazer o que eles fizeram na Venezuela, entrar militarmente aqui no Brasil. Isso não é ficção, a gente tem que colocar. Nós estamos nos colocando diante de um poder sem limites, em que os Estados Unidos estão numa competição internacional acirradíssima com a China para demonstrar seu poder internacional. O que eles estão fazendo no Irã, o que estão fazendo com Cuba, é algo impensável em nações no ambiente internacional com regras. Então, se a gente não tem esse pano de fundo,
a gente não vê qual é o tratamento específico aqui no Brasil. Eu acho que, claro, o Flávio Bolsonaro está tentando capitalizar essa questão, mas é algo que diz muito mais sobre a relação que o governo americano tem com a periferia, mas tem com a periferia especificamente com a América Latina. Eles lançaram um documento no final de 2025, aquele Estratégia Nacional de Segurança, que tem sido muito comentado, é um documento de 33 páginas, nos quais eles se referem constantemente à necessidade de os Estados Unidos voltarem a ser hegemônicos no Ocidente. E o Ocidente, para eles, é a América Latina. Numa reunião recente daquele grupo Esfera, se não me engano, foi o filho do Trump, que se referiu à América Latina como nosso backyard, nosso quintal. Então, é novamente essa questão geral se colocando aqui no Brasil. Agora, tem a especificidade, evidente. O Brasil nunca teve no radar dos Estados Unidos dessa maneira. E agora, por força de uma questão fortuita, não tão fortuita, mas a disputa eleitoral, o Trump entra com os dois pés na campanha eleitoral brasileira. O que suscitou, e eu achei muito justa, essa posição, essa fala do presidente Lula, anota com todos os problemas que você e o Chico estavam aludindo no início, mas tem que ser repelida com energia. Eu acho até que o presidente Lula poderia ir além, poderia convocar uma rede de rádio e televisão, porque é uma hora de você exercer a soberania na prática, afastando qualquer tipo de ameaça externa a um processo interno ao Brasil, no caso, a campanha eleitoral. Professor, o senhor citou a China, né? Só para citar muito rapidamente, que eu tenho que chamar aqui a nossa enquete também, mas a China se pronunciou, né? Dizendo, a China sempre defende a não interferência, né, Chico? E na sequência já vou passar a palavra para você. A China sempre defende a não interferência em assuntos internos de outros países. O governo chinês, então, se posicionando a respeito disso. Tem uma enquete na nossa sala, da rede social aqui do CL, o Papo Legal. A enquete é a seguinte, vou te chamar aqui para a nossa sala do N2, que está rolando nesse momento, e também a enquete que está aberta, que é sobre esse assunto. O governo errou ao usar o termo terrorismo para se referir ao PCC e ao Comando Vermelho? Sim, a nota foi mal elaborada ou não, facções praticam terrorismo interno. Você pode votar enquanto participa aqui junto com a gente. Tem uma sala viral, que é a sala do dia, né, do principal tema do dia, que é justamente sobre os Estados Unidos classificarem PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Você pode ir conversando por lá também, ó, tem até o @ da Laura Couto ali, a gente está conversando com o pessoal. Sim. Mas, Chico, passando a palavra para você também. Boa. Não, professores, eu vou pela ironia que essa história tem também, né? Contém uma dose acentuada de ironia. Você pega o Comando Vermelho e você traça com muita facilidade um paralelo, uma ligação muito forte da família Bolsonaro com muitos personagens do Comando Vermelho. Você pega o PCC, aí você recorre ao dinheiro do Vorcaro e você vê ligações também muito próximas de fundos de investimento ligados ao PCC, como fundos da Fintech Reag, com o dinheiro do Vorcaro. Dinheiro este que parte dele foi para um filme da família Bolsonaro. Então, eu gostaria de comentar com vocês essa parte da ironia da história que contém esse suposto terrorismo apontado pelo Flávio Bolsonaro, né? Eu vou ter que pedir o desafio para os dois professores para tentar, né, que a gente faça respostas mais rápidas por conta do tempo aqui. Só porque realmente o professor é capaz, numa sexta-feira, de resumir isso muito rapidamente. Eu sempre dando os desafios impossíveis, né? Vou passar a palavra primeiro para o professor Lenin, na sequência o Maringoni. Vai lá, professor. Tá, primeiro, essa questão do terrorismo é uma categoria claramente polissêmica, né? Foi o que eu tentei dizer no início. Sim. E a ironia que você se refere tem, evidentemente, um objetivo político muito claro, né? Tanto tirar de cena esse debate em torno do o estrago do Banco Macho na candidatura do Flávio Bolsonaro, mas também empantanar os debates que vêm sendo feitos no campo da segurança pública, haja vista o sucesso que foi, recentemente, né, o governo lançar um plano para enfrentar, né, o crime organizado pela primeira vez, né, recorrendo à inteligência, recorrendo à integração e chamando
a União a participar efetivamente de soluções mais duráveis para essa questão, né? E, claro, conhecendo a família Bolsonaro, como a gente conhece muito bem aqui no Rio de Janeiro, focar em PCC e Comando Vermelho também é deixar o campo livre para as milícias que estão, né, campeando pelo país afora, mas já fizeram de lugares como o Rio de Janeiro o terreno apropriado para aí sim ter grupos voltados para atuar na política. Mas o Comando Vermelho, Chico, a família Bolsonaro ela está muito ligada aos grupos milicianos que efetivamente têm muito poder já aqui, né, no campo da política, tanto no governo do Estado quanto na Assembleia Legislativa e por aí vai. Perfeito, professor. Professor Maringoni, por favor. Olha, eu acho que a nota é muito imprecisa, embora ela tenha sido positiva. O segundo parágrafo diz o seguinte: o terror causado por essas organizações em comunidade, e aí vai, busca obter não sei o quê, não sei o quê. O problema é que o narcotráfico, o tráfico de drogas, não está especialmente nas comunidades, ele está no sistema financeiro. O que o Chico citou aí da REAG e de outros, não estou dizendo que a REAG está com... Há denúncia de envolvimento com o PCC, a denúncia com várias fintechs da Faria Lima. Então, o narcotráfico ou o tráfico de drogas, esse tipo de coisa, ele está legalizado, seja no sistema financeiro, no mercado imobiliário, seja no comércio de combustíveis, está impregnado no sistema financeiro dos Estados Unidos. Então, a gente pensar o terrorismo, que é uma palavra, como repetindo, que serve para quase tudo, você fixar de que ele está lá na Penha, que ele está em Vigário Geral, que ele está aqui na periferia de São Paulo, não é. Se não for a fundo, se for a fundo, em fechar os dutos de dinheiro, de circulação de alta finança, de legalização, de lavagem de dinheiro, você pode combater nas comunidades o que for, não é esse o problema do terrorismo que está se colocando. Como o terrorismo, eu digo, é uma palavra que é usado à vontade de qualquer maneira, existe esse uso gratuito. Eu achei que esse é um ponto ruim da nota, negativo de uma nota que, no geral, ela tem um sentido positivo de sair inofensiva e repelir o que é principal, um atentado à nossa soberania. Essa questão do Trump é especialmente isso, é tentar utilizar uma legislação local dos Estados Unidos contra outro país. Só que local nós não estamos falando de dois países de uma relação por igual. Não é o Trump que sorriu para o Lula, não é a petroquímica, não. É o império, é uma potência hegemônica contra um país da periferia, embora o Brasil seja um país continental, tem muito menos força política e militar no mundo do que os Estados Unidos. Para isso ele vem com essa brutalidade para cima da gente. Perfeito. Eu também quero trazer uma reportagem aqui do ICL Notícias, né, que eu vi os servidores da ABIN e eles receberam com surpresa, com preocupação essa decisão dos Estados Unidos, né, da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, apuração que é do Kleber Lourenço. E a avaliação, professores, é que o movimento amplia a pressão internacional sobre o Brasil num tema que envolve segurança pública, diplomacia e soberania nacional. Então, é interessante também observar, né, como a ABIN, o nosso serviço aqui brasileiro, está avaliando essa questão da decisão do Donald Trump. Eu acho que vamos começar aqui primeiro pelo professor Lenin também, por questão de ordem aqui para a gente dividir, mas para a gente fechar esse assunto também, professor. Olha, eu quero enfatizar essa ideia de que o que o governo americano está falando, né, de onde ele parte, é de pensar terrorismo como uma tecnologia política para infligir medo, buscando produzir efeitos políticos através da amplificação simbólica da violência, né? E nesse sentido, né, tanto organizações insurgentes, como foi no passado o ETA, né, aqui o Sendero Luminoso no Peru, pode ser pensado nessa chave, mas também práticas estatais podem ser pensadas nesse sentido, né? Se fala muito em genocídio de Estado, etc. e tal. Os Estados Unidos, no meu entender, aí entra, né, o uso polissêmico, né, o recurso à polissemia da palavra, age com certo terrorismo contra nós, contra a América Latina de maneira geral,
a partir do seu poderio bélico. E, sem sombra de dúvidas, né, a gente vai ter repercussões disso, do ponto de vista da política interna, nesse momento especificamente, né, essa disputa que nós estamos vendo no Brasil. Vamos ter repercussões sobre o campo da segurança pública, onde o Congresso Nacional, particularmente a Câmara de Deputados, tem uma visão, né, sobre esse tema que vai de encontro àquilo que está sendo pensado a partir do governo federal, né? E, logicamente, a gente vai ter que seguir os próximos momentos, os próximos episódios, para ver como é que se dá na disputa de narrativa, né? Porque nós estamos hoje também lidando com essa polissemia da própria categoria segurança pública, né? Que, na visão de atores como Flávio Bolsonaro e tudo mais, pensando sempre numa perspectiva de confronto repressivo, bélico, e nesse momento, né, a gente vê que essa chegada até os Estados Unidos é para também, né, se transformar em sócio menor dessa pilhagem que os Estados Unidos estão fazendo sobre nós, sobre a América Latina, e tirar dividendos políticos na disputa que se avizinha. Afinal, o tema segurança pública é um dos principais temas colocados na conjuntura para as eleições de 2026. Eu quero passar a palavra para o professor Maringoni também sobre esse assunto. Estava vendo aqui que a Agência Brasileira de Inteligência já tinha feito algumas avaliações, né? Os servidores da ABIN já tinham falado antes, até quando isso estava sendo avaliado como uma implementação de medida por parte dos Estados Unidos. E eles já tinham também dito que isso ampliaria essa margem para interferência externa sobre o Brasil, professor. Olha, Gabi, a gente tem que olhar para o que está acontecendo na América Latina e no mundo, que é numa situação de choque, de polarização internacional ou de elevação da guerra a uma normalização da violência internacional, seja no Irã, Venezuela, Cuba, Ucrânia, o que for, é a internacionalização dos conflitos internos. Na semana passada, a gente está tendo um levante popular, um verdadeiro levante na Bolívia. Semana passada, esse conflito, que é interno, com condicionantes da política local boliviana, ele foi internacionalizado através de uma nota de 8 países governados pela direita na América Latina, que são Argentina, Chile, Paraguai, El Salvador, Equador, Honduras, agora eu não me lembro dos outros 2 que faltam, mas dizendo que apoiam o governo boliviano. Logo em seguida, o governo de Israel soltou uma nota apoiando o governo. E logo depois, o Departamento de Estado dos Estados Unidos também se posicionou sobre isso. Ou seja, 10 países governados pela direita e extrema-direita estão se colocando sobre o conflito interno. Essa internacionalização da política externa acontece aqui agora pela mão de um ator menor, que é o Flávio Bolsonaro. Ele soltou um vídeo ontem à noite, depois da notícia da classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas, dizendo que agora o Lula está contra a parede, pro Lula que sempre defendeu o crime, o terrorismo e tal, não sei o quê, e vocalizando aquilo que a extrema-direita sempre faz. Nós usamos de todas as armas contra o crime e o terrorismo, enquanto a esquerda, enquanto os democratas têm uma lassidão, são moles com o terrorismo, é o que ele quer dizer. Esse jogo feito interno com a influência externa é uma característica que a gente tem que limpar essa área, porque a gente não pode deixar um sujeito, a extrema-direita brasileira, se valer disso que o Trump, dessa violência que o Trump faz, para interferir no processo eleitoral. Faz muito bem o presidente Lula em classificar como traidor da pátria, como traidor nacional. Isso não é uma figura de linguagem, é que o governo tem que se colocar também, se defender, mas saindo no ofensivo, desse tipo de acusação com crime. E esse é o mote que vai pegar, pelo jeito, é um dos temas centrais dessa campanha eleitoral que promete ser muito violenta. Não preciso falar, só uma nota de rodapé para terminar, que o Flávio levanta essa fumaça toda para encobrir as capivaras todas que ele tem junto aí ao Banco Master, ao filme, ao Dark Horse, etc, etc, etc.
Claro, Perfeito, professor. professor. Olha, um prazer receber vocês dois aqui ao mesmo tempo. Um luxo, né? Ter o professor Muito bom. Lenin Pires e também o Gilberto Maringoni aqui juntos conversando com a gente nesse N2. Obrigada, boa noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, queridos. Vou chamar Rodrigo Viana, falando em luxo, Por favor. nessa sexta-feira. Vou chamar Rodrigo Viana aqui para nossa mesa. Rodrigo, que já vai chegar, a gente está quase com um desafio essa semana, né, Rodrigo? De todo dia trazer uma notícia boa. O problema é que a gente se acostuma, e aí numa semana que só tem notícia difícil... Mas eu tenho uma notícia boa. Então, por isso. Notícia internacional. Tô sabendo. Notícia que vem da França. Opa! O João Fonseca brasileiro, Ah, sim. uma virada sensacional. Eu sei que muita gente não acompanha o tênis, mas foi 3-2 virado. emocionante. Não, foi épico, épico. Foi épico. Foi. Jogador brasileiro de 19 anos derrotou o Djokovic, que é uma lenda. Brasileiro vacinado, Aí ele se de 19 É anos. porque o Djokovic não gosta muito de Destaque pra vacina. isso, né? Foi o Zé. É praticamente uma Vitória vitória de do Zé virada, Gotinha. é. Zé Gotinha ganha em Zé Roland Garros. Gotinha Vitória bate. de virada contra o antivax. É, total. Tem Mas coisa o melhor que Djokovic isso? foi até muito simpático, né, depois de perder, né? Olha aí a manchete de agora há pouco. Fonseca bate a lenda Djokovic em 5 sets. Porque foi o Djokovic abriu 2-0. Sim. O brasileiro parecia que estava derrotado, mas ele deu uma virada sensacional. E o cara tem ânimo para enfrentar Lutar, uma fera remar. dessa depois de 2-0, porque Tomou 2-0 e remar. E os últimos 2 sets foram tie-break, que é aquela decisão final ali, né? Então, uma vitória sensacional, muito comemorada. E aos 19 anos ele vai avançando, acho que desde o Guga, né? Que ninguém, do Gustavo Kirten, que desde nenhum o brasileiro Guga. avançava tanto Sim, assim sim. num torneio que é um dos 4 maiores, é um dos 4 grandes slams, né? Como se diz no tênis. Ah, Não, que maravilha. muito bom. Não, mas foi uma semana de muitas notícias boas. A 6-1 na Câmara, a questão da a notícia do menor índice de desigualdade no Brasil, hoje 1,1 no PIB, No PIB. inesperado. Então, tem muita notícia boa também. Essa semana a gente está mal acostumado, né? É, exatamente. Então foi Aí, isso. claro que sempre vem aí um bolsonarista para tentar jogar lama na parada, mas não passarão. Aliás, Não passarão. Né? foi o Bolsa Família que impulsionou, né? O Brasil a atingir o maior IDH da história. De uma semana logo depois Só daquela pra- frase só pra variar, do é. Luciano Huck. Então, Só para desmentir o... foi uma notícia que veio num bom momento, né? Foi. O timing foi bom. Isso aí. Muito bem. Falando em trazer aqui boas notícias, também quero lembrar a todos, hoje é sexta-feira, a gente vai ter neste domingo aquela aula especial do Investidor Mestre, com o Eduardo Moreira, de como construir o patrimônio depois dos 50 anos. Então, domingo agora, dia 31 de maio, às 8 da noite, você vai garantir a sua vaga em sln2.com.br ou então apontando seu celular aqui para a tela, porque, gente, é sempre o momento de aprender a construir o patrimônio, seja com 50 anos, com 60, ainda dá tempo. Então, vamos lá. E eu também vou ficar de olho nessa aula aqui para ver o que eu posso aprender aqui sobre Vamos no começar a domingo com investir, né? Começar agora, vamos com tudo. É isso. Então, sln2.com.br, gente. E seguimos aqui, voltamos, na verdade, a falar sobre essa questão da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso foi discutido lá atrás no Congresso, Rodrigo e Chico, no fim do ano passado e não prosperou. E é interessante que quando o enquadramento das facções dependia de uma decisão dentro do Congresso, não do governo Donald Trump ou do Marco Rubio, o Flávio Bolsonaro não estava tão empenhado assim, né? Ele não estava no plenário, ele não defendeu essa medida. Essa discussão fez parte daquele chamado PL antifacção. No Senado, a maioria seguiu a posição do relator, que era o Alessandro Vieira, na época, e que foi na mesma linha do governo Lula, de evitar ingerência externa de outro país. Esse projeto acabou sendo aprovado por unanimidade, com 64 votos favoráveis, inclusive o do próprio Flávio Bolsonaro. Ele não votou a favor do que ele foi defender lá. Agora, né? Que ele foi defender agora nos Estados Unidos. A Cristina Serra está chegando aqui para tentar nos ajudar a entender melhor essa história, Cris. Até porque o Flávio, ele insistiu tanto para o Trump ir com essa classificação, né? Mas acho que ele não lembrou das próprias amizades que ele tem. Boa noite para você.
Boa noite, Gabi, Rodrigo e Chico. Porque o Flávio Bolsonaro, tanto quanto o Trump, Gabi, usa essa questão do suposto empenho no combate ao narcotráfico de acordo com a sua conveniência, né? Certamente, quando ele fez isso aí que você acaba de relatar nessa sessão, que ele estava ausente, daí ele diz que estava votando remoto, enfim, ele tem uma explicação qualquer para isso aí. Ele talvez não imaginasse que esse fosse um tema tão importante para o Trump, né? Um tema importante, vamos ser claros, né? Vamos ser claros, do ponto de vista da instrumentalização de um tema que é favorável para a extrema-direita mundial, né? Então, o Trump está fazendo isso, instrumentaliza esse discurso. Da mesma forma, o fascismo brasileiro, representado, né, pelo bozofascismo, faz a mesma coisa, né? Porque é importante, é uma agenda importante eleitoralmente, né? Foi assim nas eleições recentes, em vários governos aqui de países latino-americanos, nossos vizinhos. Isso aconteceu no Equador, isso aconteceu na Argentina, no Chile, etc, etc. E vai acontecer em todas as outras eleições. Colômbia, agora, nesse final de semana, isso já está acontecendo, já é uma pauta importante. Peru, que vai ter segundo turno, e aqui no Brasil, né? E nos Estados Unidos a mesma coisa. Eu acho importante lembrar aqui, como eu disse, esse é um discurso de conveniência, né? Tanto é assim que, se você for ver historicamente, né, em alguns momentos nos Estados Unidos, alguns governos dos Estados Unidos foram aliados de pessoas, né, de governantes locais ou de grupos paramilitares, grupos que combatiam governos que os Estados Unidos não aprovavam, que tinham ligações com o narcotráfico. Basta lembrar do caso do Manuel Noriega, no Panamá, que durante muito tempo foi um aliado dos Estados Unidos, e a CIA sabia das ligações dele com o narcotráfico, os contras na Nicarágua, que combatiam o governo sandinista, né? Então, eu só estou ressaltando isso para dizer que esse é um discurso hipócrita de conveniência, tanto para a extrema-direita norte-americana, como para aqui a nossa extrema-direita tupiniquim. Muito bom, Cris. Eu queria só complementar aqui, meninos, antes de passar para vocês também. Eu falei das amizades do Flávio Bolsonaro, né? Porque o Flávio, ele tem entre os aliados o ex-deputado estadual do Rio, o TH Joias, o Diego Raimundo dos Santos Silva, ele que foi preso pela Polícia Federal por colaborar com o Comando Vermelho, né? O Flávio Bolsonaro e o TH Joias, eles têm uma proximidade política importante, até, claro, o TH Joias ser preso, né? E o Flávio Bolsonaro também tem entre os seus aliados, aqui também eu estava falando do TH Joias, mas tem o Gutenberg Fonseca também, a quem o Flávio indicou para a Secretaria de Defesa do Consumidor no governo Cláudio Castro. O Gutenberg Fonseca, ele foi citado num áudio que foi descoberto pela PF, em que um dos chefes do Comando Vermelho teria conseguido uma reunião com ele. Então, essas trocas de mensagens, elas indicam que o traficante conversava com os assessores do ex-deputado TH Joias, né? Que faria essa intermediação, então, com o Gutenberg. Por isso que eu falei do entorno ali, dos aliados políticos do Flávio Bolsonaro. Merecia um PowerPoint, né? Merecia. Os aliados de Flávio Bolsonaro que têm conexões com o Comando Vermelho, Chico. Eu pegaria também o dinheiro do Vorcaro. Verdade. Pega o dinheiro do Vorcaro. Hoje eu contei 5 fundos ligados à REAG, que tem negócios direto com aquela empreendimentos lá. Né? O do Zetel, cunhado do Vorcaro. Você tem ali, no mínimo, 5 fundos que são uma espécie de dutos, assim. O dinheiro do Vorcaro ia e voltava. Esses 61 milhões, será que o Vorcaro teve a manha e o cuidado de separar para o bolsonarismo, para o Flávio Bolsonaro, só o dinheiro que não passa pelo PCC? Não, agora vou separar só o dinheiro limpinho. Então a ligação muito
evidente no Rio de Janeiro e é muito evidente também com a grana do Banco Master. Vale tanto para esse baixo clero, não é tão baixo assim, né? Porque tem secretário de Estado. Então, para esse médio clero do Rio de Janeiro, sim, Gutenberg Fonseca foi secretário, né? Indicado pelo Flávio Bolsonaro, secretário do Cláudio Castro. TH Joias, deputado estadual. Então, não é tão baixo clero assim, não, né? Não é. Então, mas vale para esse mundo da política, eu concordo, Chico, e vale mesmo para fazer esse caminho do dinheiro. O dinheiro é o mesmo. Não dá. O PCC e o Vorcaro, eles se encontram em muitíssimos momentos. Segundo Receita Federal, GAECO aqui de São Paulo, Receita Federal, Polícia Federal. Então, você vem com toda essa operação eleitoral para tornar essas organizações terroristas. Gente, daqui, terça-feira, você pode descobrir o Flávio Bolsonaro dentro do PCC, do dinheiro do PCC. É uma operação de alto risco também. Para ele, né? Para ele mesmo. Isso me lembra também na Colômbia, quando transformaram as guerrilhas todas em narco-guerrilhas. Transformaram assim, declararam, né, as guerrilhas colombianas como narco-guerrilhas. Mas não declararam os grupos de extermínio da extrema-direita também como terroristas. E eles matavam a rodo. Sim. Até o presidente Lula, fazendo um paralelo, disse hoje, naquele ato em Sergipe, né, que ele fez várias declarações fortes, disse assim: eles foram lá e pediram para transformar a PCC e Comando Vermelho em terrorista. Não puderam falar da milícia, porque se milícia também virasse terrorista, o Flávio Bolsonaro já ficava preso lá. Claro, nem saía. Então, gente, se vamos falar de organização criminosa, por que não? As milícias do Rio de Janeiro não agem da mesma maneira? Não dominam o território, Cris? Não adotam práticas que eu não chamo de terrorista, mas práticas assim que disseminam o medo ou o terror, se você quiser, entre a população, as milícias também fazem. Então, por que não vale para as milícias? Vamos pedir para botar as milícias. E o Flávio Bolsonaro nomeou miliciano para o gabinete dele, gente. Então, vai complicar. Você acha que isso é um tiro no pé? Até eu queria ouvir a Cris também, que tem muita experiência na cobertura política de Brasília. Me chamou a atenção, Cristina, como o presidente Lula foi para a ofensiva já hoje. Ele não esperou. Eu achei que ele fosse calcular melhor, também. Né? Não vou tocar tanto nesse assunto, deixa rolar. Ele já foi para cima. Será que ele vislumbrou que, apesar de ser um tema sensível e difícil de se lidar, que é a insegurança, né, da população, do jeito que o Flávio e o Eduardo Bolsonaro fizeram, abriram um flanco para o discurso do Lula se contrapor? Eu acho que é exatamente isso, Rodrigo, mas só para voltar ali, já volta a esse assunto. Perfeito. O PowerPoint tem que ter conexões de Flávio Bolsonaro com o Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro, caso Vorcaro, todas as ramificações do Vorcaro e milícia. Tudo isso está entrelaçado. E ele, a figura dele, né, o fascismo brasileiro, representado principalmente pelo pai dele, lugar que agora ele se propõe a assumir, tem ligações e conexões muito fortes com esses três setores. Então, esse PowerPoint, para ele ser verdadeiro, é uma coisa extensíssima, né? Mas que precisa ser feito, tem que ligar os pontos. Esse é um aspecto. Agora, a sua pergunta, Rodrigo, eu acho que é exatamente isso. O presidente Lula percebeu que esse é um assunto onde não pode ter vácuo, não pode ter vazio. Ele, como candidato, e o governo, claro, como um todo, tem que ter resposta para isso imediata. Primeiro, porque essa é uma preocupação da população, do seu dia a dia. A falta de segurança inferniza a vida das famílias pobres que moram na periferia. Não só a elas, mas principalmente a elas, né? Então, este é um problema concreto e legítimo, uma preocupação legítima dessas famílias, né? Então, o governo e o presidente Lula, que é candidato, tem que ter resposta na ponta da língua para esse assunto, né? Não pode deixar vazio. Por isso, ele já entrou hoje no assunto. Claro que as pesquisas devem mostrar a ele está acompanhando isso, sabe que esse é um assunto crucial, né? Porque, como a gente estava comentando há pouco, vi também, acompanhei as entrevistas anteriores aqui, esse assunto já está na pauta da campanha presidencial. Sim. Já está, até porque é uma estratégia da extrema-direita colocá-lo na pauta da campanha presidencial. Então, acho que daí a rapidez que você, Rodrigo, notou de resposta ao presidente Lula, e ele vai ter que ter muita sensibilidade para calibrar, né, a mensagem dele sobre esse ponto
né, explicando muito bem para a população do que se trata, isso tem que ser explicado. Por que não se pode comparar, colocar na mesma definição, na mesma categoria, facção criminosa como PCC e Comando Vermelho e organização terrorista? São coisas diferentes. Um pratica o crime para enriquecer, visando lucro. Outro os grupos terroristas têm uma ideologia política, né? Goste-se dela ou não, concorde-se com ela ou não, mas esses grupos têm, né? Os métodos são questionáveis, sim, mas são coisas diferentes. Questionáveis e, aliás, condenáveis. O terrorismo é uma coisa que deve ser condenada, claramente. Mas por que você precisa fazer essa distinção e é uma discussão difícil? Porque os métodos de combate são diferentes, né? Então, você precisa, para cada um, você tem um método diferente. Então, é uma discussão difícil. O presidente, como eu disse, precisa ter resposta para isso, muito firme, muito clara, né? Para distinguir a sua posição de como tratar a segurança pública numa sociedade democrática e que isso fique bem distinto, bem claro do que é o que a extrema-direita quer, que é o famoso bandido bom é bandido morto, que nós, democratas, não podemos aceitar. Sem dúvida, Cris. Eu queria trazer outro assunto aqui. A gente falou essa semana sobre Cláudio Castro, né? Tem duas coisas, na verdade, relacionadas ao governo do estado do Rio de Janeiro. Uma é relacionada ao Cláudio Castro, a outra é que o governador em exercício do Rio pode estar sendo monitorado no próprio local de trabalho, né? Teve uma inspeção de rotina que foi feita pelo Gabinete de Segurança Institucional, encontrando pontos de escuta no gabinete do Ricardo Couto, lá no Palácio Guanabara. E aí, segundo o governo estadual, esses dispositivos aparentam ser antigos e sem funcionamento, mas o GSI abriu essa investigação para apurar, né, a origem dos equipamentos, como é que eles foram encontrados lá. E também, aqui só parênteses, né, se você ainda não está muito familiarizado com esse nome do Ricardo Couto, ele é o governador interino, né, desembargador, presidente do TJ do Rio, que assumiu o comando depois que o Cláudio Castro saiu. E aí, a outra notícia, Cris, é relacionada ao próprio Cláudio Castro, né? Porque ele vai receber um salário do Partido Liberal, do PL, de R$38 mil por mês. Tá aí a manchete do jornal O Globo. Ele fez um acordo com o Valdemar Costa Neto, que é presidente do Partido Liberal, aceitou o Valdemar repassar o mesmo valor para o Carlos Bolsonaro desde março, né? Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma apuração que também é do jornal o Globo, e eu quero lembrar também que o PL pagou o salário do Jair também, né? Uma remuneração de R$46 mil lá no passado. Ele era um presidente de honra do PL, e aí depois que ele foi condenado, a remuneração foi cortada. Mas é impressionante, ele recebia, né? o mesmo que recebe um ministro do Supremo Tribunal Federal, R$46 mil. Isso. O Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, exatamente. O Cláudio Castro, a gente está falando aqui de R$38 mil por mês. O Carlos Bolsonaro também, o mesmo valor do Cláudio Castro. Mas é interessante, né? Como a família está ali pendurada, o balcão deles, né? E o dinheiro é do fundo partidário, né, Cris? Sim. Dinheiro nosso, né, gente? Isso é dinheiro nosso. Isso é dinheiro público, dinheiro do orçamento. Sim. Que dinheiro é esse do orçamento? É o nosso. Aquela velha frase, o meu, o teu, o nosso. Isso não pode. Isso numa reforma política, e em algum momento a gente vai ter que fazer uma reforma política, não agora, evidentemente, tem que esperar ver a composição do próximo Congresso, avaliar a conjuntura. A gente está numa conjuntura extremamente delicada, não é momento agora, mas numa futura reforma política que precisa ser feita, isso tem que ser enfrentado, gente. Não pode ser um deboche. Esse Cláudio Castro, investigado, acabou de ser alvo de 2 operações da Polícia Federal, investigado por falcatrua da grossa. Tudo indica que permitiu, estimulou, incentivou o dinheiro do Rio Previdência, do Fundo de Previdência dos funcionários públicos do Rio de Janeiro, né, para investir 3 bilhões e meio, mais de 3 bilhões e meio, nas falcatruas do Forcaro. E aí ele agora, então, abre mão da candidatura, abriu mão porque viu que não tem condição.
de ser candidato, mas vai se pendurar no PL, recebendo um salário de R$38 mil. Isso é uma ofensa, gente, para quem trabalha duro, que ganha salário mínimo, que só agora vai ter, a gente espera a tramitação, né, conclua, vai ter direito, o trabalhador, estou falando do trabalhador, né, que trabalha duro, que paga imposto ali, aquele dinheiro suado, né, ganha pouco e agora que vai ter direito à jornada 5x2, né, depois de muita luta também. E aí vem esse cara e vai receber R$38 mil. Não dá, os partidos não podem virar essas máquinas milionárias que ficam sustentando, né, quem tem que sair da política porque é bandido. Isso não pode, isso é um deboche, gente, isso é ofensivo, uma coisa assim, de fato, ultrajante, que vai ter que ser enfrentada, como eu disse, em algum momento, só com uma reforma política, para ver como é que os partidos, que são instrumentos importantes da democracia, como é que eles sobrevivem, mas não pode ser dessa forma. Não pode ser essa farra com dinheiro público. Os irmãos, eles se tratavam todos assim, os irmãos em Vorcaro, tem irmãos em Cristo e irmãos em Vorcaro. Os irmãos em Vorcaro se protegem, né? Então, Cláudio Castro, família Bolsonaro. Vorcaro é muito bom, né? E, aliás, eles se conhecem há muito tempo, moraram juntos na Tijuca, né? Amigos de infância. Quem, Gabi? Quem que se conhece há muito tempo que você Cláudio falou? Castro e Flávio Bolsonaro, né? O Flávio. Tem um podcast aí que eles aparecem trocando ali um amor sem fim, né? Você me via jogando bola lá na rua, eu jogando lá... No Campo do América, na Campo Salles. É só o romantismo da Tijuca. Olha, e Cláudio Castro, que já que a gente falou há pouco, né, dessa questão da decisão do governo americano de misturar facção criminosa com um grupo terrorista, o Cláudio Castro, que foi um dos defensores também disso, ele falava de narcoterrorismo. Ele também disse que pediu, ele chegou a enviar, se a memória não me trai agora, chegou a enviar um relato, enfim, um levantamento para o governo Trump sobre a atuação dessas facções criminosas aqui no Rio de Janeiro. Ele era um que pedia exatamente essa medida que os Estados Unidos tomaram agora. O que tem de bom na Tijuca são outras coisas, né? Tim Maia, Erasmo Carlos. O Roberto também. Né? Roberto é do Espírito Santo, mas se criou ali. Se criou na Tijuca. E o nosso amigo Trajano, né? O jornalista. Tem muita coisa. Ele sim frequentava o Campo do América, mas não jogava bola com o Flávio Bolsonaro. Se eu não me engano, o Igor Melo também é tijucano. O Igor Melo também? Então tá bom. A Tijuca tem uma coisa boa. O Igor Melo acho que é From Tijuca. É isso. From Tijuca. Made in Tijuca. Made in Tijuca. Muito bom, muito bom. Eu quero trazer a Cris, a gente estava falando aqui do Flávio Bolsonaro, né? O presidente Lula, agora há pouco, a gente chamou um vídeo dele aqui, em que ele chamava o Flávio Bolsonaro de traidor, né? E aí, nessa mesma frase que a gente já transmitiu, o Lula confirmou que vai indicar novamente o nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, né? Ele criticou o Senado por ter tomado uma decisão política e não técnica no passado, porque rejeitaram o nome do Messias, e reforçou que essa indicação é prerrogativa do presidente da República. A gente tem o trecho dessa fala em específico, a gente vai transmitir e voltar a falar sobre essa história. Vamos lá. Eu perdi a indicação do meu ministro da Suprema Corte. E eu fiquei triste, porque ele não foi derrotado por incompetência jurídica, porque é um dos melhores advogados desse país. Ele não foi derrotado porque ele tem alguma ficha suja na vida dele. É um dos homens mais íntegros desse país. Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que vai acontecer, senadores? Eu vou mandar o Messias outra vez. E vou mandar por respeito à função presidencial. Sou eu que indico. O Senado pode derrotar alguém se ele não tiver competência jurídica. Então o Senado diga, eu não vou votar em você porque você é advogado mequetrefe, porque você não é advogado coisa nenhuma. Eu não vou votar em você porque está com a fita suja, você é ladrão, você bateu na sua mulher. Diga isso. O que não pode simplesmente é derrotar por derrotar.
Tá aí a fala do presidente. Aí é um recado direto para o senador Alessandro Vieira, que estava ali na frente dele. Ele era o quarto, acho, da esquerda para a direita. De Sergipe, eu acho que ele mandou um recadozinho, olha, não esqueci ainda. Não esqueci do que vocês daquilo fizeram. que você aprontou. Mas não é pauta de agora, gente. Eu acho que não é pauta de agora. Tem que ir para esse combate aí com o Flávio Bolsonaro, exibir o Bolsomaster, não tirar esse foco, né? Esse foco. Essa intriguinha aí de nomeio, não nomeio, acho que pode ficar muito bem para depois. Aliás, o nome que era do Congresso, que o Davi Alcolumbre queria, era o do Pacheco, né, que anunciou hoje, não sei se coincidência ou não, mas é uma curiosidade, assim, que o Lula fez esse anúncio, vai indicar de novo o Messias, e o Rodrigo Pacheco disse que não vai ser candidato ao governo de Minas Gerais. Ato contínuo, né? Isso. Você ia comentar, Rodrigo? Não, eu só ia falar que me parece que pode ter aí, nessa fala do Lula, o Chico tem razão, quer dizer, a hora do embate principal agora é a hora de trazer de novo o Bolsomaster e de dizer que eles querem combater facção, vamos combater a milícia. Acho que esse que é o debate principal hoje. Mas eu acho que o Lula está também mandando um recado para o Alcolumbre na questão do 6x1. Sim. Porque o fim da escala 6x1 passou na Câmara com alguma facilidade, mas o Alcolumbre já sinalizou que vai travar no Senado. Então o Lula está querendo dizer, você quer guerra total? Nós vamos ter guerra total. Ou vamos sentar para conversar e acertar o que tem que conversar. Eu acho que o Messias, nessa altura, é um pouco uma moeda aí desse embate também. Está embutido nisso. Para a aprovação da escala 6x1. Mas era só essa observação, você trouxe o Pacheco porque ele disse que não vai ser candidato a nada, que não quer mais nada na vida pública. Com o dinheiro que ele tem, Pacheco ele iria para casa, ia lá para um sítio, lá nos Cafundós do São Francisco. Ele é dono do império mineiro, do transporte. Então ele não precisa mesmo. O Senado fez de tudo para tentar emplacar o nome do Pacheco, né? Que o presidente Lula indicasse o Pacheco, mas ele quis o Messias. E até se levantou esse questionamento, né? Se depois da recusa do nome pelo Senado, se o Pacheco poderia, mas seria muita desmoralização, né? Depois de indicar o nome do Pacheco. Cris. Gabi, você foi agora no ponto. E aí eu quero destacar como eu vejo essa atitude do Lula. Concordo com vocês que tem uma questão de pauta, de foco na pauta nesse momento, etc. Gente, desculpem, eu vou falar como profunda admiradora do Lula em algumas situações. Ele preza a institucionalidade. Eu acho isso admirável. O que ele está dizendo? Ao dizer que vai novamente enviar a indicação do Jorge Messias, ele está valorizando uma prerrogativa que é do presidente da República, estabelecida na Constituição brasileira. Essa prerrogativa não pode ser negociada na bacia das almas, não pode ser negociada como uma moedinha de troca aqui e ali. Você tem que preservar a institucionalidade. Então, é prerrogativa do presidente, desde, claro, que atenda a 2 critérios, basicamente: notável saber jurídico e reputação ilibada, que, na visão dele, presidente, Jorge Messias tem. Então, ele vai enviar, mais uma vez, o nome de Jorge Messias. Tem que esperar também a frase dele. Ele só diz que vai fazer isso, não diz exatamente quando, então tem que ver a circunstância, o jogo político no momento, que vocês aí analisaram muito bem, né? Tem essa questão aí com o Alcolumbre, da 6x1, mas isso eu prezo demais, assim, eu gosto de ver isso no Lula, como ele preza e valoriza a institucionalidade, né? Isso é posição de estadista e não de político mequetrefe, é posição de quem nasceu para a política e que sabe o seu papel, nasceu para a política e que tem visão histórica. E aí, para fazer um gancho com o personagem que vocês mencionaram, o Rodrigo Pacheco, ele está agora dizendo que vai então sair da política, vai se dedicar aos seus negócios e tudo mais. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem vocação política, né? Ou seja, ele estava esperando uma nomeação, não saiu, achava que ia ser nomeado para o Supremo, não conseguiu, né? Então não quero mais brincar. Né? E com essa afirmação hoje do Lula, isso fica muito claro, né? Além do mais, venhamos e convenhamos, é um político do PSD, um estilo de político que eu acho que faz mal à política brasileira, né? Porque é que nem o Kassab, né? Não sou contra nem a favor, não sou de direita, nem de esquerda, nem de centro, muito pelo contrário.
ele, Rodrigo Pacheco, na matéria em que ele fala isso, que vai voltar à vida privada, ele elogia o presidente Lula, mas também elogia Flávio Bolsonaro. Não dá essa ambiguidade Exato. na política. Não faz falta brasileira. nenhuma um cara desse, né? Não faz, é isso, Chico. Não faz falta, passe bem, vá ser feliz. Eu estava pensando que até no PSD antigo, o Tancredo Neves, que era uma raposa, moderado, quando teve o golpe de 60... Bom, primeiro quando tem o suicídio do Getúlio, ele fica do lado do Getúlio. Sim. Quando tem o golpe de 64, ele solta o famoso canalhas, porque estavam caçando todo mundo, prendendo, derrubando, mandando prender o Jango. Então, tem horas que você tem que se posicionar. Não dá para ficar eternamente, eu sou de centro, então eu não me posiciono. Ser de centro não é não se posicionar, é se posicionar com moderação. Então, os caras confundem isso, né? Mas o Rodrigo Pacheco, às vezes, me dá a impressão de que está com preguiça para a vida. Não sei, estou com preguiça. Ele tem uma cara de que está com preguiça. Não é? Agora está com preguiça de ser candidato a governador de Minas também. Ele queria que o Lula puxasse ele pela mão. Vem cá, meu filho, eu vou te levar até o palácio. Então não é assim, né? Ele queria o STF também, depois passou a querer o TCU, ele queria uma nomeação, né? Queria. Mas aí, gente, só uma coisinha, só muito rapidinho. Isso significa agora o seguinte: se o Lula estava realmente contando com ele para ser candidato e ele não será mais, o Lula precisa cuidar urgentemente do palanque em Minas Gerais. É verdade. O Colégio Eleitoral de Minas Gerais é crucial para a próxima eleição. Tem então, razão. esse palanque tem que ser montado e é para já, para ontem. Está atrasadíssimo. Excelente, Cris. Eu acho que esse Boa, ponto é crucial, né? Vai ser assim, decisivo, como quase sempre, né? Minas Gerais sempre decisiva nas eleições. Obrigada, minha querida. Bom ter você aqui com a gente nessa sexta. Bom final de semana. Bom fim de semana, Cris. Boa noite, para vocês querida. todos também. Tchau. Boa noite. Vamos ver a capa da revista Liberta da semana? Opa, eu já dei uma olhada. Eu dei também. Gostei. Tá muito boa. Olha aí, então, tem o Porcaro, é o pai, que tem num braço o Cláudio Castro, e no outro tem o Flávio Bolsonaro. Um Bilu Teteia. Tá dando como é que foi que leitinho. você falou Bilu Teteia antes? duplo aí com os meninos dele, né? Teve um ele deu pessoal aquele que gostou dos irmãos Invorcaro, Chico, aqui no irmãos chat. invocaram, total. Porque eles se tratam como irmãos. Podia colocar um pouquinho mais a capa ali, só para a gente degustar mais um pouquinho ali a capa da revista. Rapidinho, pessoal. Aliás, quem está escrevendo a capa da revista... João César de Castro Rocha e Igor Melo. Olha, grande dupla. Figurinha. Você ia falar alguma coisa? Um tá tomando o quê, Chico? Não, um tá mamando o uísque lá da farra, da degustação em Nova York, e o outro tá mamando os 61 milhões. Do filme. Do filme, né? Que vai saber que dinheiro é esse. Olha, eu acho que tem uma linha de investigação aí, é saber até quando esse dinheiro é contaminado, quanto esse dinheiro é contaminado pelo PCC aqui em São Paulo, já que tem tanta fintech, tanto fundo de investimento ligado ao Vorcaro. É o famoso follow the money, siga o dinheiro, né? Mas também siga a Liberta, acesse, né? Assine a nova revista digital semanal do ICL, que na semana passada até virou de papel, né? Chegou a ser impressa, mas ela é digital. Tem uma promessa aí, né? Se aumentar bastante a base de assinantes, o ICL, quem sabe, vai fazer a revista no papel para a gente ter. Eu sou um Gutenbergiano, eu sou do papel. Isso. Eu não passei a mão naquela revista ainda da edição especial da revista Liberta. Por falta de... oportunidade, Chico. Porque se deixar... Leva embora, né? Se deixar aqui na minha mesa, se subir, eu não me responsabilizo. Boa. Bom, convidando todo mundo para ir lá em icl.com.br, ou melhor, né? Aqui tá diferente na nossa tarde. revistaliberta.com.br. Acho que as duas levam para o mesmo caminho, né? Mas no fim das contas, estou te convidando para fazer nossa assinatura aqui, para receber as nossas edições. Todo sábado tem análises exclusivas, artigos, tem também nessa semana a Nina Lemos, Joana das Flores Duarte falando sobre os influenciadores. Tem muita coisa para falar a respeito das bets, né, Chico? Não, belo time de colunistas, sensacional. Tem Jamil Chad toda semana. E os bastidores lá do Luiz Costa Pinto, comanda uma coluna reserva exclusiva. A reserva que sempre tem um furo ali. Ali é pauta. Quem trabalha nas pautas de jornal, rádio no Brasil inteiro, tem que ler essa coluna. É isso aí, referência. E eu disse que o professor Castro Rocha está assinando o artigo dessa semana da capa. Ele já chegou aqui para conversar com a gente nessa sexta-feira. Professor, boa noite.
Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Boa noite, querido. Professor, estamos ansiosos para ler também o seu artigo, mas também para te ouvir aqui no programa, né? A gente vai voltar a falar do discurso do presidente Lula em resposta à decisão do governo Trump. Tem um momento ali que o Lula, ele cobra o Trump que então ele colabore, que ele mande para o Brasil os criminosos brasileiros que estão nos Estados Unidos, né? Inclusive o ex-diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem. Tem um trecho dessa fala que a gente assiste agora e volta a conversar com o professor. Vamos ver. lá. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que é não sei das contas. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá as armas. A Polícia Federal entreguei um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Vamos começar por entregar o Ramagem, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Cláudio Magno, o Ricardo Magno, que a Polícia Federal e a Receita prenderam 250 milhões de combustíveis dele contrabandeado. Foi dado ao Petrobras e ele está morando em Miami. Eu entreguei para o Trump o nome dele e a fotografia da casa dele. Quer combater o crime organizado? Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. Começando pelo Ramagem, hein, professor? Uma fala fortíssima, gente, do presidente Lula. Muito forte e oportuna. E teve uma outra parte dessa fala em que o presidente Lula disse assim: o PCC e o Comando Vermelho são terroristas contra o povo mais pobre do Brasil. E contra ele nós vamos lutar. Mas a argumentação do presidente Lula é irretocável, Gabi, porque, veja, eles consideram que essas organizações criminosas são terroristas porque levam para os Estados Unidos a droga que, segundo eles, cria todos os distúrbios sociais que eles enfrentam. Duas questões. Uma, o presidente Lula mencionou de imediato. Ora, as armas que chegam no Brasil para alimentar essas organizações que eles consideram terroristas são vendidas pelos Estados Unidos, na sua maioria. Dois, quando essas drogas chegam nos Estados Unidos, onde estão as cadeias que fazem a distribuição das drogas nos Estados Unidos? Não são nem PCC nem Comando Vermelho, Gabi. Há um esquema interno nos Estados Unidos para distribuição de droga, que é um esquema americano. Mas uma coisa importante para a nossa audiência, eu acho que para resgatar, é recordar de onde vem isso. No 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos iniciaram uma guerra que não terminou até hoje, já são 25 anos, que é a guerra ao terror. Mas qual é a finalidade política desta guerra ao terror? E essa é a questão central que o bolsonarismo levou em consideração ao realizar esse ato de entreguismo, porque é um ato de entreguismo. É o seguinte, Gabi, nos Estados Unidos, para qualquer ação militar do governo, é necessário aprovação formal do Congresso, aprovação para a ação e a aprovação do orçamento envolvido na ação. Só tem uma exceção na Constituição norte-americana, que foi criada depois do 11 de setembro de 2001 para a luta permanente contra o terror, que virou apenas uma desculpa qualquer para intervenção militar em todos os países do mundo. É gravíssimo, Gabi. O presidente Lula tem que reagir, e esse, creio, como eu disse aqui há alguns meses conversando com vocês, o verdadeiro mote da campanha de 2026 não é a defesa da democracia. O verdadeiro mote desta campanha é a defesa intransigente da soberania nacional. Muito bom, professor. A gente falou aqui bastante sobre essa questão, citou alguns posicionamentos. O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin falou a respeito disso. Ele deu uma entrevista em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Ele gosta muito dessa palavra. Eu tô rindo por isso. Eu estava esperando esse momento. Ele já sabe, eu tenho um prazer pessoal. Eu tenho um prazer pessoal dessa palavra, Caraguatatuba. A forma como o Alckmin fala... pronunciando cada sílaba. Caraguatatuba. Vamos ver o que disse o vice-presidente da República. Ele disse: o que lamento nesse episódio é que, infelizmente, membros do clã Bolsonaro pensam mais em si do que no país. Ficam gerando factoides para desviar a atenção do caso Master, que é gravíssimo do ponto de vista de corrupção e sonegação de tributos. Isso é ruim para o Brasil, pode ter consequência no sistema financeiro, na economia, não vai resolver nada em termos de combate ao crime e pode prejudicar
a economia. Ele fala de um aspecto que também é importante e eu estou muito curiosa para saber como é que fica a repercussão, a cauda nem longa, né? A cauda média dessa decisão para o Flávio Bolsonaro, porque pode até prejudicar a candidatura dele. Tem muita gente nas redes, já um movimento dizendo isso foi um tiro no pé, não está aprovando o Flávio Bolsonaro tomar para si essa decisão, né? Querer ser o pai da medida do Trump. Acho que isso depende muito desse embate que o presidente Lula abriu hoje, né? Ele deu a linha desse embate. E a outra questão que não estamos falando tanto, mas que é importante, é essa que o Alckmin trouxe, da questão econômica, o impacto econômico, tanto que os jornalistas de economia hoje já foram atrás de Febraban e bancos. Escuta aí, vocês estão preocupados, não estão? E os bancos estão na moita, por enquanto. O México sofreu com isso. O México sofreu, né? Sofreu com investimento, o México teve um abalo econômico. E a questão até do PIX. Por quê? O Trump estava louco para atacar o PIX, né? Já tinha até falado. Atrapalha Mastercard, Visa e outros cartões de crédito, porque substitui o uso do cartão de crédito. Vai em qualquer lugar do comércio de rua aqui, que em São Paulo, Rio, Bahia, enfim, onde for, que as pessoas preferem usar o Pix, que não paga taxa. Claro. Sabe que eu fui até para a Argentina e os argentinos estavam usando o Pix porque sabe que os brasileiros gostam do Pix e começaram a oferecer, vender coisa através de Pix. É uma consequência que pode ser bastante sentida aqui pela população brasileira. Então, dependendo do que acontecer no campo econômico, pode ter uma consequência complicada para a família Bolsonaro, desde que o governo faça esse embate. Mas queria ouvir o professor Castro Rocha sobre isso, né? Esse embate de ideias, de palavras, né? De símbolos, muitas vezes, que a política é também isso, né? Feita disso. Olha, totalmente de acordo. Eu fiz hoje uma varredura, até para preparar a nossa conversa, em vários perfis da extrema-direita. Desde Sargento Faur, que certamente vocês que são pessoas de bom senso não conhecem. Infelizmente. É aquele deputado que tem um bigode branco ridículo. Sim. Eu assisti um vídeo do Sérgio Moro, vídeo do Flávio Bolsonaro, Etcaterva, porque é verdadeiramente Alibaba aos 40 ladrões. Eu cheguei à conclusão que o delírio cognitivo bolsonarista, que nós já estamos acostumados aqui a comentá-lo. Gabi, o delírio cognitivo bolsonarista se transformou em psicopatia política. Porque o que está por trás da comemoração insensata da base bolsonarista, da base política, que são mais importantes, Gabi, se nós estivéssemos falando da militância da base, ali do chão de fábrica, que celebrasse essa eventual vitória do Flávio Bolsonaro, embora a responsável pela auto-administração americana no Brasil, pela Secretaria de Estado norte-americana, já deixou claro que essa decisão nada teve a ver com Flávio Bolsonaro. Mas imaginemos que sim, para a militância bolsonarista teve. Mas que políticos profissionais celebrem o fato objetivo de que parece que eles não conhecem a lei do terror nos Estados Unidos. Ela foi implantada na luta contra a Al-Qaeda, depois dos atentados contra as Torres Gêmeas. E, Gabi, a lei antiterror dá carta branca ao executivo norte-americano. Essa é a questão. Até ontem, essa lei dava carta branca, mas para executivos com o mínimo de razoabilidade. Biden, Barack Obama, George W. Bush, o primeiro Trump. Este segundo Trump ter carta branca lançando mão da ideia da luta antiterror, o que pode acontecer é algo similar a um sequestro de Nicolás Maduro. Porque recordemos um ponto bem importante. Quando Nicolás Maduro foi sequestrado na Venezuela, a razão principal que foi dada ele era líder de uma organização narcoterrorista. Vocês se recordam? Sim. Assim que ele chegou, sequestrado, está em Nova York. Gabi, onde está o Nicolás Maduro? Onde está a esposa do Maduro? Ninguém sabe. A primeira coisa que a corte norte-americana fez, que o procurador fez, foi retirar as acusações de narcoterrorismo. Sabe por quê, Rodrigo? Porque eles não tinham uma única prova sequer. E se eles levassem o julgamento adiante com a acusação de Opa, gente, teve uma Maduro saía pela porta na mesma hora, percebeu, Gabi? Então, quando eles usam a denominação de que o Comando Vermelho e o PCC são terroristas, são organizações terroristas internacionais, o que eles podem fazer, Gabi? Eles podem dizer que eles descobriram com serviço de inteligência, porque a primeira coisa importante, agora o combate contra o crime organizado no Brasil não mais pertence à DEA, que é a seção americana contra the Drugs and Enforcement Agency, e nem com a FBI. Agora está na mão da CIA, Rodrigo. Agora a questão está na mão da CIA, porque a luta antiterror.
Se está na mão da CIA, eles podem dizer, Gabi, que eles descobriram um importantíssimo enclave do PCC e do CV no coração da Amazônia. E eles podem fazer uma operação militar na Amazônia, Gabi. Porque eles não precisam da autorização no Congresso. O resultado, o objetivo dessa denominação é esta. Para concluir e escutá-los, há uma pergunta fundamental a ser feita, Gabi. Eu tenho certeza que já foi feita aqui. A pergunta é, se de fato é isto, por que do dia 1 de janeiro de 2019 ao dia 31 de dezembro de 2022, por que o governo do Jair Messias Bolsonaro não declarou essas organizações terroristas, Chico? Eles tiveram 4 anos inteiros para fazer. A gente teve uma interrupção na internet do professor. Voltou agora, professor. Voltou. Eu perguntava, Gabi, por que nos 4 anos de governo do Jair Messias Bolsonaro, por que o governo Bolsonaro heroicamente não declarou o PCC, o Comando Vermelho, organizações terroristas? E nem por que esperou votou por agora? Isso no Congresso. É isso, Gabi. Ele não votou, justamente. Por que isso voltou agora? Porque, assim como os 4 anos do bolsonarismo, houve uma espada de Damocles sobre a democracia brasileira, que era o artigo 142 da Constituição, as Forças Armadas como tutela da nação. Eles estão transferindo essa obsessão psicopata para uma nação estrangeira, Gabi, porque agora eles vão ameaçar. Fica agora uma espécie de espada de Damocles. Já que CV e PCC são organizações terroristas internacionais, o que impede os Estados Unidos de fazer uma operação militar cumprindo o desejo do Jair Messias, o desejo do Flávio Bolsonaro? O que os impede de lançar uma bomba numa embarcação na Baía da Guanabara? Aliás, já foi pedido, inclusive, por um dos filhos do Jair. Exatamente. Isso, pelo Flávio Bolsonaro. E essa questão da Amazônia mesmo, professor, acho que esse é o... É isso. Você pega, o que o governo Bolsonaro faz? Ele abre as portas da Amazônia para o garimpo e para as organizações criminosas. Hoje está lá sim, está lá o CV e está lá o PCC com o garimpo ilegal. Essas porteiras foram abertas no governo Bolsonaro. Então, é uma janela de oportunidade para a CIA chegar agora e tomar a parte de lá. É fácil. Sim. E, Chico, se você me permite, Gabi, se você me permite rapidamente, que eu não quero deixar de ler o poema hoje. Se vocês me permitem, me parece que o governo, como dizia o Rodrigo, há 2 ações a serem tomadas muito importantes. Uma ação discursiva política, que é a afirmação plena da soberania. Isso é indispensável que seja feito. O presidente Lula já começou a fazer esse discurso de hoje e no discurso na Assembleia Internacional. 2, é indispensável que o governo brasileiro faculte a CIA, porque agora a questão é com a CIA, Gabi. É indispensável que o governo brasileiro faculte a CIA uma informação sigilosa sobre a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e a presença ostensiva do Comando Vermelho no comando da Alerj e as relações entre Cláudio Castro e Flávio Bolsonaro. Porque a ironia máxima seria se essa denominação dos Comando Vermelho, a facção que domina o Rio de Janeiro como organização terrorista, se levasse a esclarecer os elos que todos nós conhecemos entre Cláudio Castro, Flávio Bolsonaro e Comando Vermelho. Seria sensacional. Eu queria trazer uma notícia rápida aqui, que acabou de sair na coluna do Jamil Chad, e na sequência a gente partir para o nosso momento de literatura. Mas aqui o Jamil traz a notícia de que o Tesouro dos Estados Unidos incluiu o PCC e o Comando Vermelho em lista de sanções. Essa lei criada em 2025, no ano passado, portanto, prevê sanções, confisco de bens e até processos criminais com duras penas com quem apoiar o PCC e o Comando Vermelho, mas é uma definição vaga. Não, eu fico pensando que isso pode chegar, como disse agora o Castro Rocha, deveria chegar a personagens como o Cláudio Castro, que articulou com o TH Joias, que articulou com gente do Comando Vermelho, não só na Alerj, mas a Gabi trouxe agora há pouco o nome de um secretário de Estado do Cláudio Castro, ligado ao Flávio Bolsonaro, que teria ligações com o Comando Vermelho. Então, se for fazer essa articulação, vai ter que chegar na turma da extrema-direita. É a história do Banco Master, que eles ficaram falando o Master é do Lula, e depois, na hora que nós abrimos os áudios, o Master é do Flávio Bolsonaro, o Master é do Cláudio Castro, o Comando Vermelho é do Cláudio Castro. Eu acho que a chance é gigante de envolverem os próprios personagens do bolsonarismo nesse rolo. São eles no Rio de Janeiro? Essa intervenção não é desejável sob nenhum ponto de vista. Não é. Nem pensando nisso.
nessa possível ironia da história. Mas é provável que já tenhamos alguém graúdo do bolsonarismo nessa rede aí plantada por eles. Vamos para o nosso momento de literatura? Por favor. Hoje o professor Castro Rocha vai resumir esse discurso de soberania nacional com um poema do Vinícius de Moraes. Então, a gente começando aqui, na primeira tela, que você me acompanha, Pátria Minha, de Vinícius de Moraes. A minha pátria é como se não fosse, é íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Tem uma outra tela na sequência. Não te direi o nome, pátria minha, teu nome é pátria amada, é pátriazinha, não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha, que és uma ilha de ternura, a ilha Brasil, talvez. Agora chamarei a amiga Cotovia e pedirei que peça ao roxinol do dia, que peça ao sabiá, para levar-te presto este avigrama, pátria minha, saudades de quem te ama, Vinícius de Moraes. Professor. Primeira observação. Bolsonarista algum que celebra a perda da soberania jamais pensaria num avigrama com o próprio nome para falar com a pátria minha, que não é pátria. Há no poema, Gabi, um deslocamento lindo da ideia de pátria para a sugestão de mátria para a configuração do filho e da filha, isto é, a pátria, etimologicamente, vem do pater familias, do pai. Para que haja pátria, tem que haver exército nacional constituído. A literatura, como nós conhecemos, Gabi, nasceu da guerra. A Ilíada do Homero é o resultado de uma guerra, a guerra dos gregos e dos troianos. E a literatura principia como a narrativa de uma guerra. Coube a uma mulher, uma extraordinária escritora de ficção científica, a Ursula Le Guin, propor uma ideia alternativa que dá os braços a essa intuição poética genial do Vinícius de Moraes. Propôs a Ursula Le Guin que nós não devemos estar presos à ideia da pátria, à ideia da literatura como patriota, a literatura do pai, a literatura do exército nacional, a literatura da guerra, a narrativa de uma guerra, sempre a narrativa de conflitos. E é assim que nós aprendemos a pensar a narrativa. Só há narrativa se tiver conflitos. A Ursula Le Guin, no ensaio lindo chamado A Teoria da Bolsa da Ficção, ela propôs o seguinte, Gabi: e se a ficção fosse não comandada pela pátria, mas pela mátria, pela frátria, pelas mães e pelos irmãos, fosse fraterna, não seria a guerra que definiria, Gabi, seria a bolsa, que metaforicamente é onde você coleta, guarda, agrega, coloca coisas juntos. E diz ela então, mas o que é uma mulher grávida, se não alguém que traz numa bolsa inesperada a própria vida? Se nós pensássemos na ficção não como guerra, mas como uma bolsa na qual tudo se guarda, nós não teríamos mais pátria, Gabi, nós teríamos mátria, teríamos frátria, ou seja, seria mãe, seria irmandade. Nós teríamos a ideia do país como uma filha. Se pensamos sempre na pátria como aquilo que nos cria, que nos forja, na mátria como aquela que nos pare, a nação, quando é vista como filha pelo Vinícius de Moraes, da nação devemos nós cuidar como uma coisa íntima. Ao dizê-lo, ele homenageia Machado de Assis, que no seu texto crítico mais conhecido, O Instinto de Nacionalidade, de 1873, assim definiu o espírito nacional. Ele disse assim: é um certo sentimento íntimo, dispensa paisagem, não exige nada que seja exótico ou local. A pátria é sempre um certo sentimento íntimo. Este certo sentimento íntimo, esta experiência íntima, nós a temos, Gabi. Os bolsonaristas não fazem nem ideia do que eu estou falando. Era isso que eu estava pensando aqui, professor, enquanto eu te ouvia. Eles não fazem ideia, né? Apesar de falar muito como patriotas, né? Se colocarem nesse lugar de patriotas e tal, mas acho que não fazem ideia do que é isso que o professor estava explicando, né? Do que é esse sentimento íntimo. Eu fiquei muito rapidamente com uma curiosidade. O professor citou uma autora, né, de ficção científica que traz a ideia da mátria e da frátria. É daí que vem a letra do Caetano Veloso, da língua? Eu não quero pátria, eu quero mátria, eu quero... O Caetano fala isso naquela... Fala isso. Né? É possível. Minha porque pátria é minha língua.
O Caetano é muito culto, é possível. A Úrsula Le Guin certamente ele conhece, o Chico certamente conhece. É uma excepcional escritora de ficção científica e que também tem uns ensaios muito agudos. Essa ideia, Rodrigo, que nós não precisamos sempre associar a literatura, a narrativa, a guerra e ao conflito, que nós podemos pensar na ficção como uma grande bolsa na qual juntamos, agregamos, coletamos, é uma ideia belíssima, não é? É bonita. É belíssima, demais, professor. E, bom, como o senhor disse, né? Tem um desconhecimento sobre o que é soberania, sobre o que é pátria Total. hoje. Muito importante a gente encerrar aqui a sua participação dessa maneira. Obrigada, professor. Sempre um prazer. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana. Valeu. Obrigado. Bom final de semana. Valeu, professor. Um grande abraço, professor. Boa noite. Vamos trazer o resultado da nossa Vai enquete, lá. que é sobre esse assunto. A gente trouxe aqui na nossa sala do Papo Legal do N2 a seguinte questão. Rodrigo Viana, você que chegou depois da nossa enquete, do momento que eu chamei a enquete para o pessoal votar, o governo errou ao usar o termo terrorismo para se referir ao PCC e ao Comando Vermelho? Sim, a nota foi mal elaborada, 69% aqui dos votos na nossa sala. Então pegou aí para nossa audiência, né? Que foi o ponto discutido sobre essa nota do governo Deveria brasileiro. usar. A gente né? até entende que tem ali um apelo Um mais motivo de popular, ser, né? dizer que combate o crime, mas pode ter sido... Acho que foi um uso tático para embaralhar o jogo e não deixar, no meu entendimento, não foi por acaso, não. Foi um uso pensado. tático para embaralhar o jogo e não deixar esse discurso só na mão dos bolsonaristas. Exato. Olha, PF envia a PGR parecer para investigar remessa de Vorcaro aos Estados Unidos a pedido de Flávio. Olha. O valor econômico agora, ou seja, estão em cima da... Perceberam que isso pode pegar o bolsonarismo. Exatamente. Manchetando. Valor econômico. Famoso tiro no pé. Acabou disso aí. Chico Sá manchetando até o último segundo desse Opa! É a noticiário. felicidade agora do final de semana, Já né? aproveita e já faz as honras. Liberada a Jurubeba. A Jurubeba em vingança àquele uísque milionário da turma do A Cláudio degustação, Castro isso e do Daniel Vorcaro. Então, é Vamos fazer uma uma Jurubeba degustação de de Jurubeba. classe. É uma Jurubeba com vingança e luta de classe. Uma degustação de Jurubeba que não seria tão cara também. Né? Exatamente. Seria muito popular. Muito aliás. popular, claro. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Chico, Rodrigo, Obrigado, Elucimar gente. Martins, Cecília Pires, Maria Valéria Barbosa, Eduardo Alisson da Silva, Graça Soares e a todos. Obrigada. Semana que vem a gente está de volta. Boa noite, pessoal. Bom final de semana, juízo, mas nem tanto, hein? Opa, eu gosto dessa recomendação. Faltam só 2 dias. A nossa aula Como Construir Patrimônio Depois dos 50 acontece no domingo, dia 31 de maio, às 8 horas. Você vai conhecer quais os riscos e quais as oportunidades para investir bem depois dos 50 anos e entender exatamente o que você precisa fazer para construir segurança financeira nessa segunda metade da vida. Fique atento à sua caixa de e-mail, porque é por lá que você vai receber o link de acesso. Lembrando, é ao vivo e não tem replay. Então já coloca um lembrete no seu calendário para não perder. Nos vemos no domingo, dia 31 de maio, às 8 horas. Abraços!